um bom ponto de vista aqui do Tudo de Niterói. Bom, você não tem dinheiro para ver o show do Roberto Carlos, temos a opção aqui. Na rede. De acordo com dados divulgados pelo Google em junho deste ano, pelo menos 9.500 sites são infectados diariamente por vírus ou invadidos por hackers. Os problemas com segurança ultrapassaram as barreiras do mundo real e afetam, obviamente, também o mundo virtual. Em se tratando de redes sociais, quais os cuidados, o que pode ser destacado pelo senhor Antônio Horta? Bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Estevão, bom dia, ouvinte. Então, a questão da segurança nas redes sociais, hoje em dia, é muito difundida e é um fator de preocupação porque as pessoas muitas vezes utilizam de forma desordenada e sem uma preocupação com segurança e acaba expondo, por exemplo, dados pessoais com relação a data de nascimento, relacionamento com outras pessoas e pode-se tirar a seguinte conclusão. Hoje em dia, por exemplo, para você recuperar sua senha de banco ou qualquer outra informação, as pessoas te pedem dados de nascimento, CPF, e se isso daí está exposto na rede, e principalmente nas redes sociais, o que pode acontecer? Uma pessoa pode se passar por você e fazer com que obtenha dados particulares seus, né? Entendi. Então, no caso, por exemplo, redes sociais como o Facebook, adotar aquele mecanismo no qual você só abre informações mais íntimas, digamos, para um círculo de amizades, para a pessoa na qual você conhece e confia, por aí. Exatamente. Não dá para abrir para todo mundo? Não, exatamente. Você sempre quando publicar alguma coisa, no caso de Facebook, ou Google Plus, ou qualquer outra desse gênero, é interessante você se preocupar com os aspectos de privacidade. Então, geralmente, postar menos coisas de caráter público, postar mais coisas de caráter privado e, na minha opinião pessoal, na verdade, até informações de data, CPF, coisas assim, telefone, isso, assim, de forma alguma você expor em qualquer rede de mídia social, né? É interessante. Outro dia eu naveguei numa dessas mídias sociais. Porque eu não tenho Facebook, mas é por preguiça mesmo, eu não entrei nessa onda. Mas os familiares meus têm, às vezes eu dou uma enxerida lá, porque eu não tenho o meu, mas fico entrando dos outros, entendeu? Ô Antônio, eu entrei no da minha esposa e temos amigos em comuns, e um amigo desse amigo é interessante, né? Nós entramos na página dele, um amigo desse amigo, há quanto tempo? Me procure. E deu o telefone. Quer dizer, eu não sou uma pessoa bem intencionada, eu não vou. Mas imagine você, se uma pessoa mal intencionada entra na página dessa pessoa e uma pessoa do ciclo de amizade dela posta para todo mundo o número de telefone. Tem que tomar certos cuidados, né? Com certeza. E além explorando um pouco mais, um pouco além das redes sociais, hoje em dia assim, existem vários relatórios. Por exemplo, recentemente saiu ainda há pouco o relatório da Sophos a respeito de ameaças de segurança, né, em 2013, para 2013. E constatou o seguinte, que hoje em dia o Brasil já entrou para o 10º lugar dos países que já utilizam, por exemplo, a exploração através do black hole, que é um exploit, vamos dizer assim, de forma técnica, uma exploração de vulnerabilidades em sites conhecidos e onde uma vítima, um internauta convencional, vai acessar um site que já conhece, esse site está infectado e ele explora vulnerabilidades na sua máquina, dentro de programas do tipo Internet Explorer, Windows, até telefones celulares, e Adobe, o que for, e conseguem imputar códigos maliciosos na sua máquina, de forma a roubar dados de banco, coisas assim. Então, a preocupação com segurança é muito vital hoje em dia. Então, mas isso é preocupante, viu, Antônio? Muito porque preocupado. Uma das dicas é, primeiramente, navegar em sites que você já conheça, né? Não dá para se aventurar, especialmente em compras coletivas ou de compras via internet, em sites onde você nunca navegou, você não conhece, que fica lá chamando a sua atenção com ofertas sensacionais, onde a esmola é muito, todos santos confia. Mas a partir do momento em que até nos sites já conhecidos há riscos, o que você deve fazer para
ir fechando o cerco a esses piratas? Exatamente, você tocou num ponto, não é sempre o desconhecido. Para você ter ideia, Estevam, 80% dos ataques de malware, de redirecionamento de sites, eles vieram de sites conhecidos, sites fidedignos, tá? Porque tinha vulnerabilidade no site, o hacker explorou essa vulnerabilidade e colocou um código malicioso lá, de forma que qualquer pessoa que já conhecesse o site, que é famoso, por exemplo, fosse infectado. Então, o que existe hoje de recurso para a gente se proteger e ficar mais precavido com relação a esse assunto? Os certificados digitais são uma mão na roda, vamos dizer assim, na gíria popular, para esse tipo de coisa. Existem cada vez mais certificados especializados, com uma proteção a mais, vamos dizer assim, uma validação a mais, que te garante uma série de coisas. Não só ver a chavezinha fechar, por exemplo. Ele te dá a garantia de geolocalização, ou seja, aquele certificado só vai funcionar se for realmente um site naquela região geográfica. Isso já evita, por exemplo, que se uma pessoa te direcionar para um site na Rússia, por exemplo, que você não acessa, ele não vai funcionar. E tem um caráter visual também. Os certificados de mais alto nível, eles têm esse IV que fica verdinha a barra de navegação do browser. Isso tudo te dá uma garantia a mais com relação à segurança do site. Lembrando que não existe segurança 100%. Então, até dessa forma, você ainda tem que ter um tipo de preocupação, né? Agora, é óbvio que quanto mais chaves você colocar, mais difícil pro ladrão, né? Com certeza. Tem que colocar cachorro, cerca elétrica, digamos assim, alarmes sonoros, câmeras. Exato. Uma dica que sim, que é óbvia e todo mundo fala e assim, mas as pessoas insistem em não cumprir, por exemplo, é você utilizar senhas diferentes em diversos sites. Usar uma senha pessoal para casa, usar uma senha diferente para a rede social, para outra rede social, outra senha, sempre senhas longas e trocadas periodicamente, porque isso daí vai fazer com que inviabilize, de repente, uma pessoa saber uma senha sua e conseguir entrar em diversos sites. Imagina só, ele sabe sua senha do Facebook, consegue entrar na sua casa, entrar no Google Plus, no e-mail e fazer uma senha no banco. E você foi muito feliz ao destacar que, infelizmente, poucas pessoas seguem essa dica. E até dá para entender, viu, Antônio? Porque hoje você tem tanta senha na cabeça que às vezes você escolhe aquela para facilitar, mas obviamente você fica mais vulnerável. Tem alguma dica que você, por exemplo, creio, utilize para ter tantas senhas e não esquecê-las? Olha, ela pode seguir um padrão da sua cabeça, vamos dizer assim. Você pode utilizar, por exemplo, uma frase que só você conheça e pegar as iniciais da frase e fazer troca de algumas letras, colocando sempre caracteres diferentes, do tipo asterisco, ou então o arroba, né? O arroba, exclamação, pipe, letras maiúsculas, minúsculas, números, isso daí, e com uma extensão grande, né, do tipo 10 caracteres pelo menos. Isso daí facilita bastante, e dificulta, na verdade, bastante a atuação de hackers em pegar sua senha e fazer algum tipo de utilização. E se você troca, na verdade, ela periodicamente também, isso dificulta mais ainda, porque imagina só uma senha que você já tem há 10 anos, ela é muito fácil de ser conhecida. Porque hoje em dia, a política, a dificuldade para se quebrar uma senha, por exemplo, está no poder de processamento, né? Então, se você tem, por exemplo, microzumbis trabalhando para tentar decriptar uma senha, só microzumbis? Zumbis, uma rede zumbi, por exemplo, uma rede utilizada, desculpe os termos, mas são os termos. Não, eu estou completamente leigo nessa área, então é bom esclarecer, né? Porque eu estou olhando para um zumbi nesse momento que é um marquinho na minha frente, então eu já associei. Vou dizer, os zumbis, na verdade, são mitos utilizados aí, vamos dizer que sequestrados, vamos dizer assim, onde o hacker mal intencionado, ele vai lá e vai comandá-los de forma a atacar outras pessoas, ou utilizar para um poder de processamento para decriptar uma senha, uma coisa assim, tá? Entendi. Então, o Antônio, vamos voltar um pouquinho, porque uma das dicas básicas que o senhor ressaltou são certificados digitais, que podem te dar uma proteção extra. Sim. Como que quem está nos ouvindo acessa esses certificados ou obtém esses certificados digitais? Quais são os caminhos?
Bem, na verdade existem, como eu te falei, vários tipos de certificados, né? Tem, por exemplo, o do servidor, tem o do cliente. Com relação a sites servidores, isso daí não depende do usuário. Depende sim do proprietário do site, tá? Dos bancos, das empresas de venda, e-commerce. Eles botam isso nos seus servidores web ou então no domínio e vai te facilitar com relação à questão da geolocalização, essas coisas que eu citei anteriormente. Agora, também tem a questão do certificado pessoal para e-mail. Hoje em dia a gente fala muito de certificados de CPF. Então, quer dizer, até o próprio governo está incentivando muito a utilização de certificados digitais para evitar a impunidade ou uma pessoa dizer que não é ela ou não repúdio. Então, assim, pode procurar os órgãos do governo que emitem certificados ou até mesmo as entidades certificadoras do tipo, não gostaria de fazer propaganda, mas as conhecidas, CertiSign, por exemplo, não tem problema. É um bom exemplo disso. É interessante porque nos bancos, realmente, eles já te dão um certificado digital que você deve reconhecer antes de fazer operações no Internet Banking, né? Isso, na parte de site. Agora tem também o lado do cliente, como eu te falei. Por exemplo, hoje o imposto de renda, você pode fazer utilizando o seu CPF digital, que não é nada mais, nada menos do que um certificado digital. Tá. O Ricardo está nos ouvindo, Ricardo Portugal, ele pergunta, um bom antivírus ajuda muito a manter o PC protegido? E outra pergunta, é bom evitar os antivírus gratuitos? Olha, com certeza, qualquer segurança ela é válida e é fundamental que se tenha antivírus. Agora, os vírus eles estão sendo cada vez mais elaborados e a detecção fica mais difícil. Geralmente, os antivírus eles se baseiam em assinaturas. Então, quer dizer, é necessário ele ter sido reconhecido para alguém fazer uma vacina para ele, vamos dizer assim, né? Existem, sim, os métodos heurísticos, de forma que ele tenta adivinhar um vírus que não existe, se é realmente um vírus ou não pelo comportamento da máquina, mas ajuda bastante, sim, porque assim que sai, a velocidade de detecção é muito rápida, com certeza ajuda, sim. E com relação aos gratuitos ou não gratuitos, eu não tenho nenhuma preferência. Existem sim, não vou citar aqui não, tá? Mas existem antivírus que se destacam no mercado. Inclusive um deles é até gratuito. Mas não tem distinção nenhuma com relação a gratuito ou comercial. É claro que os comerciais, eles têm muito mais recursos, porque hoje em dia a gente não fala só de antivírus. Hoje em dia o antivírus ele faz toda uma parte de segurança no seu computador, evitando, por exemplo, atuando como detecção de intrusos, como o próprio antivírus, fazendo VPNs, tirando estatísticas de máquina. Então ele é muito mais do que só um antivírus. Hoje geralmente é um módulo de proteção, vamos dizer assim, uma segurança no ponto final, um endpoint, por exemplo. Tá? Ok. Vamos continuar acompanhando então, porque essa eterna briga de gato e rato, né, entre aquele que quer burlar e aqueles que estão batalhando para proteger o sistema como um todo, presumo que ganhará novos capítulos, mas nós temos que fazer a nossa parte, zelar pelo nosso equipamento, colocar antivírus, tomar todas as medidas adequadas, buscar senhas cada vez mais difíceis de serem quebradas ou interceptadas. E, claro, em termos de operações bancárias e compras na internet, procurar utilizar o computador da sua casa, especialmente o computador no qual você confia, saiba que você e apenas os seus familiares tenham acesso. Não dá para fazer uma operação dessa numa lan house, né, Antônio? Com certeza. De preferência fazer em casa. Agora, se o seu micro em casa também ele não tem o mínimo de segurança, é usado pelos filhos para jogo, acessar diversos sites, fica complicado também até bem lembrado, né? Os joguinhos também são a porta aberta, né? Exatamente. O joguinho em si, original, não tem problema nenhum, você vai e compra. Agora, se a pessoa é adepta de pirataria, coisas assim, está muito suscetível a baixar uma coisa contaminada e prejudicar o seu acesso em casa. Bem lembrado, porque hoje a criança já nasce fazendo aquele movimento de passar fotos, né? Já nasce sabendo o que fazer com iPods da vida, e eles fuçam e chegam a cada joguinho que você não sabe de onde saiu. É aí que mora o perigo. Exatamente. Antônio, obrigado pela participação, bom dia. Tá ótimo, bom dia.
11h30.